Dr. Peter Garayev, Genética das Ondas. Peter Garayev morreu em 17 de novembro de 2020, sem nenhuma menção na mídia mainstream russa, também sem nenhuma menção na mídia ocidental. Sua vida e seus achados são muito profundos e significantes para voltar ao normal. Suas descobertas têm o potencial para mudar toda a percepção da vida e a existência para melhor. Eu encorajo a todos que tiverem interesse no futuro da ciência deste mundo que estudem seus trabalhos, a genética das ondas. Seus experimentos sobre o conceito de ondas e a natureza e o comportamento no campo dos cromossomos vêm de uma ligação profunda das chaves de Enoch, onde está escrito: os bioengenheiros terão a capacidade de transmitir um código genético por engenharia laser para membros de outra raça. O homem será capaz de entender esse princípio de transferência empregando um feixe de luz com um comprimento de onda específico em um cromossomo para a transferência genética para um novo estado de matéria. Bem-vindo ao mundo quântico. Outros grandes cientistas fazem parte desse Instituto de Cosmoantropologia e Ecologia. Entre eles, o grande Petrovich Kaznashiev e seu instituto localizado na Rússia, onde Peter Garayev fez seus experimentos. E também, como não falar sobre esses estudos publicados no Bulletin of Experimental Biology and Medicine em março de 1980, onde eles diziam a interação eletromagnética intercelular distante entre duas culturas de tecido. Então, Alexander Gurvitch inicia um trabalho que é terminado por Fritz Pope na Alemanha, descoberta eletromagnética de comunicação entre as células vivas. E aqui está o experimento, como que isso é capaz de acontecer, uma transferência à distância entre duas culturas de tecido. A onda genômica. Em 2019 foi o último encontro de Garayev e a comunidade científica internacional. Sua teoria determinava que as ondas cromossômicas viajam pelo organismo e se continuam. Este grande holograma eletromagnético e acústico, que é o nosso DNA e nossos cromossomos e nossa identidade, que armazenam nossas informações. Então, esse espectro deste código eletromagnético holográfico pode ser capturado por laser interferômetro. O que é o interferômetro? É um aparelho óptico que nos seus diferentes modelos serve para medição de comprimentos de luz. Para a comparação mais exata possível de comprimentos através de escalas, medindo o comprimento de onda de luz utilizada para comparar duas escalas entre si, em particular para a aferição de uma escala padrão. Então aqui está como isso é feito, usando um laser de banda larga, que é como um laser com uma alta coerência biofotônica que pode ser focado através do DNA. E tem uma alta coerência biofotônica laser, que é exatamente esse gráfico e essa plataforma laser que vocês podem observar aqui. Deste modo, o padrão de interferência eletromagnética pode ser armazenado e transmitido. E isso foi publicado em dezembro de 2015. E aqui está todo o seu laboratório, a foto é do próprio Peter Garayev, ou Garayev, no seu computador quântico. Dessa forma, se demonstra que a informação genética pode ser transmitida ou teletransportada através da luz, mesmo a distâncias mais longas. Isso significa que patógenos podem ser difundidos em qualquer campo de cultivo, por exemplo, através de chemtrails. Garayev tinha absoluta convicção de que muitos estavam usando suas descobertas para uso indevido
e denunciava sempre que podia essas práticas nos seus congressos internacionais. Ele trabalhava para ter informação holográfica de células saudáveis e assim poder influenciar a saúde e a longevidade ao expor essas células saudáveis às outras não saudáveis, e aí uma cura enorme acontecia e as células viviam mais tempo. O efeito da radiação eletromagnética modulada em bioestruturas no curso de diabetes mellitus induzidos por aloxano. Também no Bulletin of Experimental Biology and Medicine em 2007. Seu experimento com o rato, envenenando o pâncreas e depois irradiando a informação para as células do pâncreas de ratos com laser, as células se recuperaram totalmente. E aqui está o experimento dele, né, um rato totalmente normal, antes quase morrendo, e aqui todas as funções pancreáticas sendo vistas antes da injeção e depois da injeção. E em 2011, essa sua publicação extraordinária. E quando ele chega no seu laboratório, depois disso tudo ter publicado, o seu laboratório estava na manhã seguinte esvaziado, não encontrou nada. Então o DNA é como uma língua humana, é a maneira como nós nos comunicamos. Garaiv denunciava sobre os paradigmas moleculares, como técnicas de CRISPR, modificação genética, e ele dizia que sempre levava a graves consequências e possível danos irreversíveis. Por quê? Porque o modelo é sempre incompleto e errôneo, pois ignora o quantum óptico e os princípios das ondas linguísticas do DNA. Exatamente como ele está dizendo aqui. Nós somos hologramas. E isso não era só ele que falava, isso é sustentado por Gennady Shipov, Helmut Miller, Fritz Popp, Luc Montagnier, Jacques Benveniste e Carlos Ventura, seus grandes parceiros. Garaiv nos deixa no momento em que a terapia genética se espalha avassaladora pelo mundo, trazendo o que ele já havia alertado ao mundo, o seu risco, com laboratórios de biossegurança nível 4 espalhados pelo mundo. Em seu artigo sobre a doença C19, ele afirmava que uma abordagem quântica seria muito mais eficaz do que foi empregado. Teria um efeito de imunização muito mais seguro e eficaz, sem efeitos adversos. Em 2020 ele morreu. Ele morreu de que foi chamado de edema cerebral. Edema cerebral por si só é uma causa indefinida. Qual era a condição clínica de uma pessoa que era absolutamente saudável até aquele dia e tinha ferramentas para se manter saudável, longe das coisas que nos envenenam? Então, uma semana antes de morrer, ele recebeu uma carta da Fundação Nobel como nominado ao Prêmio de Medicina. Imagine se ele pudesse ter ganho, o que poderia nortear, o que isso poderia acontecer pela ciência. Mas ele veio a falecer de uma forma meio obscura. E eu fico com Garaiv, sempre que abria suas falas, ele começava com João 1:1, que dizia: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Ele entendia que cada palavra significava vida, e que essa vida vinha da consciência divina. Fé e ciência em harmonia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e acesse todas as minhas plataformas para que você possa ainda mais agora que a gente tem também a nova plataforma Terapias Alternativas à Quera, tanto no YouTube quanto no Instagram. Até o próximo vídeo.